Bom pessoal, olá a todos. Eu vou fazer um vídeo aqui interessante para vocês. Na verdade é mais um adendo, do que eu já tinha abordado ontem para os membros, sobre a autoria de Coríntios, se é realmente de Paulo ou de Clemente, já que as pessoas veneram tanto Paulo, Eu costumo dizer que não tem nem cristianismo, no Brasil, tem paulinismo, que tudo é Paulo que as pessoas falam, é Paulo, Paulo, Paulo. Deixa eu só dar um recadinho aqui antes de começar. Como tem muitas pessoas pedindo meus esboços, inclusive aquele que eu mostrei lá na live do Antônio Miranda, aquele lá das Bacantes de Eurípides, dentre outras coisas, poetas gregos na Bíblia. Para quem tiver interesse, eu tenho um blog aqui, pessoal. Eu vou deixar o link na descrição. Essa aqui é uma página onde eu falo dos meus e-books que eu tenho, tá? E esboços. A quem tiver algum interesse, só mandar mensagem para mim pelo Zap, tá? O número tá na descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Já que Paulo é o principal, mais pregado nas igrejas, vamos dar uma analisada aí nessa questão de Paulo rapidinho. Muitos exegetas acreditam que a primeira epístola aos Coríntios é na verdade a segunda. Ou seja, a primeira epístola seria a segunda e a segunda a terceira, que Paulo teria escrito uma carta antes, que se perdeu. Então vamos colocar primeiro só esse detalhe aqui, anterior. Então talvez tivesse uma epístola aos Coríntios, do mesmo autor, se perdeu. Aí essa primeira epístola que nós temos na Bíblia seria a segunda e a segunda a terceira. Acho que até aqui deu para entender, Só um PS aqui, não confundir com a terceira epístola aos Coríntios, tá? Que é considerada apócrifa. Então eu estou falando de outra epístola, uma que seria anterior às que nós temos na Bíblia. Isso é baseado nesses dois versículos aqui de Coríntios, 1 Coríntios 5:9 e 7:1, que ele fala assim, já por carta vos tem escrito. Então dá a entender que ele já tinha mandado uma carta antes de escrever aqui a 1 Coríntios. Já por carta vos tem escrito que não vos associei com os que se prostituem. Aqui o 7:1 também dá a entender isso aqui, Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Então dá a entender que ele já tinha uma troca de correspondência antes das duas Coríntios que nós temos na Bíblia. Beleza? Tá dando para entender, pessoal? Aí fica uma pergunta, seria essa primeira epístola a de Clemente de Roma? A primeira epístola que ele diz aqui que já escreveu? Seria essas duas também, essa primeira e segunda Coríntios? Primeiro, quem foi Clemente de Roma? Clemente Romano é considerado o terceiro sucessor do apóstolo Pedro na sede de Roma. Na época de Domiciano, quando ocorreu a segunda perseguição aos cristãos, São Clemente Romano ocupava a função episcopal em Roma. Segundo a tradição cristã, viu e ouviu os apóstolos, dos quais recebeu ensinamentos. Então essa aqui é a segunda tradição católica. Também, segundo a tradição, ele seria a mesma pessoa mencionada na carta aos Filipenses, no qual Paulo de Tarso os ademoestava a estabelecer concórdia naquela comunidade. Durante o seu episcopado, por volta do ano 95 e 96, olha quando é que foi o episcopado dele, 95 e 96, já chegando ao segundo século, Clemente Romano enviou uma carta à comunidade de Coríntio, tá? Essa carta que ele enviou, nós vamos olhar aqui no vídeo, tá? Presa de conflitos e dissensões internas, ou seja, estava havendo divisões lá em Coríntio, exortando seus membros à fraternidade e harmonia cristã. Nessa carta, com base nas referências mencionadas, a argumentação central da mensagem pastoral de São Clemente girava em torno da importância do respeito à hierarquia da igreja. Então, se já tinha uma igreja e uma hierarquia, isso aqui nós já estamos falando já em meados do segundo século, que, fragilizado em Corinto, buscava a sua consolidação. Ao oferecer um direcionamento para essa comunidade, São Clemente Romano produziu um dos primeiros documentos da cristandade, no qual ficaram registrados aspectos formativos do homem cristão. Interessante afirmar que nele, pela primeira vez, aparece o conceito de paideia cristã, ou seja, incentivar o cristão a se identificar com o próprio Cristo. Ele mostra flagrante inspiração do conceito grego de paideia. A carta de Clemente aos Coríntios é uma carta longa, com 53 capítulos, bem semelhante à de Paulo que nós temos na Bíblia. Será que o autor de Coríntios é o mesmo? Vamos ver. Primeiro, a carta de Coríntios que nós temos na Bíblia começava com uma introdução dizendo ser de Clemente. E isso é atestado pelos manuscritos. Deixa eu até mostrar aqui só um trechinho para vocês que eu mostrei para os membros ontem aqui, Conforme testemunhas mais fidedignas, Clemente de Roma é mesmo o autor da carta aos Coríntios. Todos os manuscritos e versões da carta trazem o título Carta de Clemente aos Coríntios. Então, todos os manuscritos trazem isso, segundo esse livro aqui da Patrística, Padres Apostólicos. Eusébio narra duas testemunhas antigas de peso em favor dessa autoria. A de Exégipo, provavelmente de origem judaica, que passando por Corinto chegou a Roma, durante o pontifado de Aniceto. Em suas memórias, Egésipo fala da carta de Clemente aos Coríntios. Outra testemunha fornece o próprio bispo de Coríntio, Dionísio, uma carta dirigida ao Papa Sóter no ano 170. Nela, Dionísio menciona a carta de Clemente aos Coríntios e revela que desde muito tempo, segundo o antigo costume, era lida nas assembleias dos fiéis.
Então, pessoal, eu vou deixar aqui o link também na descrição para quem quiser ver esse trabalhinho aqui de paz da igreja. Então, primeiro, os manuscritos diziam que essa carta era de Clemente. Curioso, né? O conteúdo das cartas são semelhantes, o mesmo estilo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a carta aos Coríntios. Ó, ela começa até com uma introdução parecida com Paulo. Ó. A igreja de Deus estabelecida transitoriamente em Roma, a igreja de Deus estabelecida transitoriamente em Coríntios, aos eleitos santificados na vontade de Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz vos sejam dadas em plenitude da parte de Deus Todo-Poderoso por Jesus Cristo. Lembra um pouco a introdução de Coríntios aqui de Paulo. Tirando aqui o primeiro versículo, né, onde o autor está se identificando, olha o que ele diz. Ó. A igreja de Deus que está em Coríntio, aos santificados, ao mesmo termo, ó, santos, santificados, separados, em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Clemente fala algo parecido aqui. Ó. Deixa eu ampliar de novo aqui, senão vai ficar ruim para ler. Ó, versículo 2. Ora, quem é que esteve entre vós e não elogiou a vossa fé extraordinária e firme? Quem não admirou vossa piedade consciente e suave em Cristo? Quem não louvou a tradição da vossa hospitalidade generosa? Ou quem não vos felicitou por vossa doutrina perfeita e segura? Você viu que eles começam de uma forma até parecida, elogiando a fé dos coríntios? Será que é o mesmo autor? A carta é bem longa, tá, pessoal? Mas não é difícil achar, é só vocês colocarem no Google Carta de Clemente aos Coríntios, tá? Senão não teria nem como eu ler uma carta de mais de 50 e poucas páginas aqui. É só para mostrar para vocês que é o mesmo estilo, tá? O conteúdo das cartas e o estilo é o mesmo. Eles estão lidando com os mesmos problemas na comunidade de Coríntio. Aqui Paulo fala aqui, ó. Há divisões entre vós, uns dizeis, aqui ó, porque a respeito de vós me foi comunicado que há contendas entre vós. O que quero dizer com isso? Que cada um dizeis vós, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Kéfas, eu sou de Cristo. É o mesmo que o Clemente está lidando aqui com Coríntios. Aqui ó. Ó, daquele motim não conveniente, eleitos de Deus, iniciado por algumas pessoas irrefletidas e audaciosas, de uma forma sórdida e ímpia, surgindo de tal ponto loucura que o vosso nome, dantes estimado, acatado e celebrado por todos, fosse seriamente denegrido. Então eles estão lidando com a mesma situação, problema de divisões na comunidade de Coríntios. Assim como Paulo, a carta longa cita exemplos do Velho Testamento, mas ela nunca cita os evangelhos ou a vida terrena de Jesus. Então na carta aqui de Clemente, ele fala de Abraão, de Davi, de Moisés, ele fala de vários personagens, né, veterotestamentários. Aqui, ó, aqui ele está falando de Caim e Abel. Ó. Quem quiser pode ler tudo depois. Ó. Caim e Abel, ele fala de Jacó, aqui, ó, Esaú e Jacó, ele fala de Arão, de Moisés, aqui, ó, todos os personagens do Velho Testamento. Mas em nenhum momento ele fala dos evangelhos ou da vida terrena de Jesus, que é bem parecido com Paulo, né, que Paulo também ele usava alguns exemplos do Velho Testamento, mas Paulo nunca citava os evangelhos ou a vida terrena de Jesus. Aí fica essa pergunta, né? Será que essa carta então pode ser a primeira epístola aos Coríntios que Paulo menciona aqui, ó, em 1 Coríntios 5:9? Será que é o mesmo autor? Será que é a mesma epístola? Agora, se o autor é o mesmo, lembrando que a gente está só abordando uma hipótese, então as epístolas de Coríntios são mais recentes. Ou seja, não seria lá do 1º século, com Paulo, lá como todo mundo pensa. Seria algo já do 2º século, porque se essa aqui fosse a primeira epístola aos Coríntios, então essa daqui, ó, já por volta do 2º século, então essa primeira Coríntios que nós temos na Bíblia, ela já seria do 2º século. Logo, ela não seria de Paulo. Tá bom, pessoal? Então analise aí, tirem suas conclusões. Eu vou colocar os links aqui na descrição, tá? Tanto aqui do meu blog, quanto aqui desse e-book aqui da Patrística, para quem quiser estudar um pouco e ver essas informações. Tá bom, pessoal? Paz a todos.